Bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Que coisa boa ter você aí do outro lado da telinha. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença hoje aqui no Bem Assim. E olha só, hoje tem muita coisa boa, tá? Nós vamos começar o programa falando sobre sinais de alerta para o autismo. É bastante importante que os pais, mamães, responsáveis, cuidadores, avós, enfim, familiares, fiquem bastante atentos a esses sinais das crianças. Também vamos falar sobre coloração pessoal. Atenção aí a galera que gosta de usar as cores ao seu favor. Já, tá? Nós vamos falar sobre isso. E tem música. Quem canta pra gente hoje aqui é a banda Seu Pereira e Coletivo 401. Muita coisa boa e eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Muito obrigada a você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com. Atenção, galera do portal gazetaweb.com, muito obrigada pela sua companhia, tá? Tem também ainda o pessoal que nos assiste pelo nosso aplicativo da TV Mar e a galera que nos acompanha lá pela nossa fanpage do Facebook. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês, galera do interior, galera aqui da capital. Obrigadão mesmo, tá? É sempre muito bom. Lembrando sempre das nossas redes sociais, não esquece de nos acompanhar, tá? Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, TV Mar Canal 25, facinho. Você consegue nos encontrar nessas plataformas. E tem também o nosso WhatsApp, que é por onde você consegue conversar diretamente com a nossa produção. Estamos te esperando, tá? Vamos lá começar o dia hoje por aqui. Olha só, pessoal, o autismo é um transtorno que afeta cerca de 2 milhões de brasileiros em diferentes níveis. E existem sinais de alerta para identificá-lo. Para falar mais sobre isso, a gente recebe agora aqui no nosso estúdio a terapeuta ocupacional Eline Oliveira. Muito bom dia, Eline. Seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Primeira coisa, vamos começar explicando o que é o autismo, para quem ainda não entende muito bem? O autismo é uma condição, não é uma patologia como muitos acreditam. Sim. Por acesso à informação. Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento que acaba que dá à criança proporciona à criança alguns prejuízos no cérebro dela. Como é que acontece? O funcionamento do cérebro da criança acaba desencadeando tanto um atraso quanto uma ausência de alguns comportamentos que se remete à interação social, à comunicação, que é a ausência de linguagem ou o próprio atraso na linguagem, e comportamentos repetitivos, interesses restritos, certo, desse tipo. Existem níveis de autismo? De uma forma bem fácil, para que a população tenha acesso ao conhecimento, a gente classifica leve, moderado e severo. Só que uma criança autista nunca é parâmetro para outra. Sim. Não significa que a gente conhece aquele autista, que ele é muito grave, que ele tem uns comportamentos assim mais exacerbados, não significa que ele seja parâmetro para o autismo. Tanto porque existe o moderado, o leve e dentro desses ainda existem as particularidades. Não significa que o mesmo comprometimento que uma criança leve tem, outra criança de nível leve também vai ter. Certo. Os pais, eles conseguem identificar sinais de que o filho possui essa condição? Normalmente, por volta de... Quando a mãe, que normalmente é a mãe que já que tem mais contato, isso, que fica mais ela observa, traz o relato para o pai, traz para algum familiar. Normalmente ela é taxada como aquela mãe neurótica, porque está observando antes de um ano algum atraso. E isso é importante a gente esclarecer, porque quando a gente vê algum microcomportamento diferente, a gente já começa a procurar um especialista para sanar aquela dúvida. Sim. Então, é importante que a gente consiga abrir o olhar em relação ao desenvolvimento infantil. Se a criança tem um comportamento mais atrasadinho ou um comportamento que ainda não apareceu, que é do marco do desenvolvimento dela, a gente já buscar um profissional especialista para esclarecer isso. Certo. É possível identificar ali a partir mais ou menos de qual idade? Por volta de 12 meses a gente já começa a investigar.
Se a criança, com 1 ano, ela não faz algumas imitações sociais, que a gente chama, por exemplo, dar tchau, dar beijo, falar papá, mamã. Se esse comportamento não existe, ou se você chama o nome da criança, a criança não olha, muitas vezes uma outra criança aproxima, ela ignora, é aquela criança totalmente indiferente. E isso são comportamentos por volta de 1 ano a 1 ano e meio que não é esperado. É esperado que a criança tenha engajamento, que ela brinque, que ela compartilhe. Ela se desenvolva, né? Isso, exatamente. E aí, as primeiras pessoas são as mães a perceber, e elas, enfim, né, transmitem para os pais, companheiros, familiares. Ok, fomos ao médico, diagnosticamos, chegamos a um relatório fechado de que o filho ele é portador, né? Ele tem essa condição. É muito difícil aceitar esse diagnóstico? Existem as fases do luto que a família precisa enfrentar, muitas vezes até a resistência a começar o processo terapêutico, que a gente entende, porque a maioria dos casos que eu tenho em consultório são filhos únicos, então foi um filho muito idealizado, muito esperado, então você espera que ele acompanhe essas crianças que fazem parte do meio social, que esse desenvolvimento seja bem similar. Então, a gente também entende que essa família precisa de um suporte psicológico para aprender a lidar com isso, porque a criança precisa de intervenção imediata, que quanto mais precoce essa intervenção, melhor vai ser os resultados, que a ciência diz isso, o tratamento é baseado em evidência, então a gente precisa potencializar isso e trabalhar junto com a família essa necessidade dos estímulos que a criança tem e entender também o processo que a família precisa passar. É importante, a gente, enquanto sociedade, né, deveria quebrar mais esse tabu, deveria quebrar mais esse preconceito, e aí talvez, se isso acontecesse, fosse mais fácil essa aceitação? Esse é um momento rico, porque a gente disponibiliza para a sociedade informação sobre o que é e como conduzir a situação. Principalmente as escolas, os familiares, as pessoas precisam ter acesso à informação para que isso seja diminuído. Muitas vezes, em situação de crise, birra que a criança tem, é taxativo um olhar social e a família fica, né, tendo dificuldade em conduzir aquilo ainda. Tá. Você falou, né, sobre alguns impactos que o transtorno ele vai causar na vida do portador. Vamos reforçar para o pessoal de casa? Em relação à linguagem, né? A criança, por volta de 1 ano, 1 ano e meio, ela dentro do desenvolvimento típico, ela fala papá, mamãe, e vão surgindo outras palavrinhas, né? Então, essa comunicação, ela tem que estar presente. Quando a gente percebe que essa comunicação não está presente, já é um sinal de alerta para a gente poder procurar um especialista que possa sinalizar se precisa ou não de intervenção ou até direcionar a forma do que vai ser estimulado em casa. Então, existe um atraso ou uma ausência de linguagem. Isso é um dos critérios diagnósticos. Outra questão é em relação à interação social. Você chama a criança, brinca, o que é que acontece? Final de semana, os pais têm tempo, vão brincar com a criança, vão para um parque, para uma piscina, e dentro disso você envolve seu filho, se motiva na brincadeira, e a criança não responde. Há outras crianças, primos, ou até do meio social dela, em eventos que ela vai festinha, ela não se aproxima, ela não desperta interesse pelo meio social. Isso já é um sinal de prejuízo social que essa criança precisa estar desenvolvendo. Começar a trabalhar, né? Exatamente. Certo. Outra questão são alguns movimentos que a criança apresenta com a mãozinha, tanto o movimento do corpinho, gira no próprio eixo, sobe e desce, faz alguns rituais que não são esperados para um desenvolvimento de 0 a 3 anos. E isso se manifesta de forma que ela ignora um brinquedo, ignora uma situação social, porque o corpinho dela não tem aquela funcionalidade esperada para a idade dela. Certo. Tem tratamento? Tem. É um tratamento multidisciplinar, né, que tem que ser feito aí com várias especialidades? Mesmo que a criança não tenha um diagnóstico, ela apresenta traços ou componentes autísticos, ela precisa ser assistida até fechar o diagnóstico, e mesmo com o diagnóstico fechado, precisa de intervenção de uma equipe com o neuropediatra, né, que ele vai estar dando assistência à família nesse quesito global, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagogo. Dentro dessa equipe precisa ser traçado um plano de tratamento para que tenha êxito e um resultado que a família espera, né, porque como a gente dá estímulo,
a gente precisa de resultado, só que a família ela é a principal parceira nesse processo terapêutico. Sim, e a criança fica, né, ali o dia todo em casa, né, convivendo com os familiares, a escola também. As escolas, elas, tem muitas escolas que não oferecem, né, esse apoio a esses familiares de portadores de autismo. Isso tem que mudar? Tem muito, né? Tem muito. Existem as políticas de inclusão, mas a gente precisa ter avançado, né, no quesito tanto das escolas públicas como as escolas privadas, elas têm se mostrado mais abertas, mas a gente precisa avançar muito para poder oportunizar uma imersão dessa criança na escola. Não só incluir ela em sala de aula, ela precisa estar imersa ao conteúdo pedagógico de acordo com o ritmo dela e as atividades extracurriculares. Uhum. Cada nível de autismo vai exigir um tratamento diferente ou não? Todos eles precisam ter acesso a esses tratamentos? Temos as abordagens que a gente trabalha. Sim. Eu, enquanto terapeuta ocupacional, utilizo a análise aplicada do comportamento, conhecida como ABA, e a abordagem de integração sensorial. Muitas crianças com autismo, acho que em torno de 98% das crianças que eu atendo necessitam dessas duas abordagens. O que difere é que a intensidade, dependendo do comprometimento que a criança tenha em meio às dificuldades dela, a gente precisa de mais horas de terapia, precisa de mais direcionamento, precisa de mais protocolos para serem utilizados tanto em casa quanto em terapia. Uhum. Mas dentro do leque que a gente tem de abordagens que dão resultados, ABA e integração sensorial, e em torno de 90% a 80% a gente usa com essas crianças. Certo. Para a gente fechar, queria que você deixasse uma mensagem, né, para os pais aí que possuem filhos, né, com transtorno e até mesmo para a nossa sociedade, porque eu acho que a gente precisa quebrar muitos desses paradigmas e promover cada vez mais essa inclusão. Muito obrigada por esse momento e o que eu gostaria de ressaltar é que a gente precisa sempre lembrar que o desenvolvimento infantil ele é marco para o que vem depois. Então, se a gente cuidar bem desse desenvolvimento infantil, brincar com nossos filhos, perceber se eles têm ou não dificuldade, e dentro disso a gente vai tornar uma infância, uma adolescência, uma fase adulta mais feliz e com mais funcionalidade na sociedade. E Eline, contatos, redes sociais, vamos, né, conversar também, passar para o pessoal, para eles poderem acompanhar você e quem sabe até ficou alguma dúvida, né, aí tirar essa dúvida. O meu Instagram é toinfantil.eline e o telefone de contato é 9940-0121. Então, toinfantil.eline, Eline com H, vai lá no Instagram, com certeza vai ter o contato da Eline e você vai poder ficar sabendo muito mais, buscar outras informações. Busque tratamento e você aí, ó, vamos promover essa inclusão, tá? Todo mundo é igual. Vamos embora, todo mundo se juntar e ficar bem felizinho, bem unidinho. Muito obrigada, viu? Linda, parabéns. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, nós voltamos já, não sai daí.